Todo mundo fala sobre o que você precisa fazer na adolescência, sobre o que você precisa fazer quando você está na juventude, quando você é jovem, mas poucos falam sobre o que você não deve fazer, de hipótese alguma, se você quer ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida bem-sucedida lá no futuro. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre 10 coisas que você não deve fazer na adolescência. Com toda a bagagem que eu possuo, com toda a experiência que eu tenho, com coisas que eu fiz, que eu errei, que eu ajustei no decorrer aí da minha caminhada, eu vou contar para vocês 10 coisas que se eu fosse você e estivesse ainda nesta fase da adolescência, eu não faria. Porque há coisas que nós fazemos aí nesta fase que vão ter um impacto positivo ou negativo lá no futuro, lá na fase adulta. Então, se você tem menos de 18 anos, ou se você conhece alguém também que tenha menos de 18 anos, esse vídeo é para você. E eu espero muito que você assista até o final desse vídeo. Eu preparei com muito amor, com muito carinho, esses 10 conselhos, essas 10 coisas que, se fosse você, nesta fase eu não faria. Número 1. Não experimente coisas na qual você sabe que não deve experimentar, na qual você sabe que não seria bom você experimentar. Eu falo isso porque quando estamos na fase da adolescência, quando estamos rodeada por amigos, às vezes somos influenciados por fazer coisas, experimentar coisas que no fundo, nós sabemos que vai nos prejudicar, que você sabe que vai te prejudicar se você experimentar. Se você ser influenciado por estas amizades, por querer experimentar essas coisas, para você se sentir pertencente àquele grupo ali, pertencente àquele ambiente, mas no fundo você sabe que vai precisar mentir para os seus pais, que não é bom para você, que isso pode te dar um impacto negativo lá no futuro, não faça isso. Não experimente coisas. Eu falo sobre drogas ilícitas ou drogas lícitas, que lá no fundo você sabe que vai te prejudicar. Número 2, não se relacione só por carência ou pressão. As amigas estão namorando, todo mundo está namorando e eu não estou namorando. Vou ficar sem namorar, porque eu não vou namorar por carência ou pressão. É assim que você deve pensar. É assim que você precisa pensar. Não namore só porque a fulana de tal tá namorando, que a outra pessoa tá namorando. Aí eu preciso namorar com qualquer tipo de pessoa só para me sentir também pertencente àquele ambiente, para que eu também não fique para trás. Aí eu preciso me relacionar, eu preciso namorar. Não. O namoro, ele precisa ser enfrentado como uma preparação para um casamento, uma preparação para uma constituição de família. Não namore, não se relacione só por carência ou pressão do ambiente em que você está situada. Número 3, não tenha amizade que deturpe a sua identidade. É isso mesmo. Não tenha amizades que você sabe lá no fundo que não é boa amizade para você. É quando seus pais falam bem assim: essa amizade aí não é boa para você. Se eu fosse você, eu me afastava dessa amizade, porque os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, têm um olhar muito profundo para essas coisas. Então, escute seus pais. Se o seu pai, sua mãe falou para você que certa amizade não é boa para você, no fundo você sabe que não é. Mas aí você quer ter aquela amizade, porque talvez você seja um pouco introspectiva e não consegue se relacionar com outras amizades, que era o meu caso. Eu não conseguia me relacionar com tanta facilidade, então, portanto, eu tinha poucas amizades. E às vezes nessas amizades a minha mãe falava para mim que aquela amizade não era boa. E a gente precisa ouvir, porque lá no futuro você vai olhar para trás e ver: minha mãe estava certa. Número 4, não desobedeça aos seus pais. Honre os seus pais, honre a sua mãe, honre a sua família. Porque honrar a sua família hoje, honrar os seus pais hoje, é plantar muitas coisas boas para você colher lá no futuro. Às vezes eles podem errar, porque eles também são seres humanos, eles erram também. Mas eles erram na tentativa de te proteger, muitas das vezes. Eles erram na tentativa de te proteger. E a honra aos nossos pais, ela está escrita na Bíblia, que se nós honrarmos os nossos pais, os nossos dias aqui nesta terra serão acrescentadas. Então, é o primeiro mandamento com promessa. Honrar os seus pais é você plantar sementes boas para você colher lá no futuro. Então, já fica essa dica aí para vocês também.
honrar os seus pais. Não desobedeça os seus pais deliberadamente, só porque você acha que é daquela forma. Não. Obedeça aos seus pais. Lá no fim, quando você estiver na fase adulta, você vai ver que aquilo fazia muito sentido, que os seus pais estavam tentando ou querendo te ajudar nesta fase. Bora para a próxima agora. Não entregue todo o seu tempo ao celular. Nós vemos uma geração onde estar muito tempo nas telas, com muito excesso de telas, e estar entregando totalmente o seu tempo às redes sociais, está entregando o seu tempo totalmente ao celular. Então, não faça isso. Priorize seu tempo para você estudar, para você se desenvolver, para você ter disciplina, constância para fazer certas coisas que você sabe que essas coisas é que vão te proporcionar um futuro extraordinário lá na frente. Rolar as telas só vai te ocasionar mais ansiedade, mais comparação, e isso vai impactar de forma negativa o teu futuro. Então, não entregue todo o teu tempo ao celular. Pode estimular um tempo para você mexer nas suas redes sociais, tá tudo bem, mas não o tempo todo. Não entregue o tempo que você possui só para as redes sociais. Invista o seu tempo para que ele retorne de uma forma positiva para você lá no futuro. Não viva em função das suas redes sociais. Se você tem mais de 3 redes sociais no seu celular, é hora de repensar. Será se realmente faz sentido eu ter 3 tipos de redes sociais no meu celular, onde eu saio de um, vou para o outro, onde eu saio do outro, vou para o outro, e quando eu vejo, está já à noite. Quando eu vejo, o tempo passou e eu não fiz aquilo que era para mim ter feito durante o dia. Então, repense se você tem mais de 3 redes sociais instaladas no seu celular. Mais de 3 redes sociais que você sabe que consome muito do seu tempo. O nosso tempo, ele é o ativo mais precioso desta geração. Então, aproveite bem o seu tempo para as coisas que vai te impulsionar, para as coisas que vai somar para a tua vida e não diminuir. Não normalizes comportamentos que ferem os seus valores, que ferem os seus princípios. Se você sabe que aquilo é errado, não é porque todo mundo está fazendo que você precisa fazer. Se você entende que aquele comportamento é errado, então não faça. Não normalize. Não acredite que isso é certo, que isso é verdadeiro, porque isso vai se tornar parte da sua identidade, isso vai se tornar parte da sua essência. Então, não normalize esses tipos de comportamentos que você sabe que é errado. Não construa sua identidade com opiniões alheias. Não construa sua identidade com opiniões de outras pessoas. Vemos uma geração que amam likes, que amam comentários e que estão sendo paudadas a sua identidade sobre esses likes, sobre esses comentários. Não, você tem uma identidade e essa identidade foi feita pelo Deus, pelo nosso Deus, pelo Criador. Essa é a identidade sua, essa é a sua essência. Então, não te define pelos comentários que você vê nas redes sociais, pelos likes que você vê nas redes sociais, ou pelos não likes, né? Ou pelos não likes, ou pelas pessoas que você às vezes posta uma foto lá, a pessoa não curte, a pessoa não comenta, e aí você já começa autocomparação com outras pessoas que possuem mais curtidas, com outras pessoas que possuem mais comentários, e isso vai te deixar mais para baixo, você vai se sentir triste, e aí você já está fazendo com que a sua identidade esteja em paralelo com likes ou não likes, com curtidas, com comentários, certo? Então, não faça isso. Não construa sua identidade na opinião das pessoas. Não negligencie os seus estudos achando que depois vai correr atrás. Porque o que você faz hoje tem um impacto lá no seu futuro. Então, se você deixa de estudar hoje, de se empenhar nos seus estudos, de fazer o que precisa ser feito hoje, vai impactar lá no seu futuro. E talvez lá no futuro você tenha oportunidades, muitas oportunidades, grandes oportunidades, mas que essas oportunidades elas já estão sendo construídas no agora. Elas já estão sendo construídas agora, você estudando, você dedicando o seu tempo aos estudos. Então, não ache
que se você não valorizar o tempo hoje, se você está nessa fase da adolescência, da juventude, esse é o tempo de você estudar, esse é o tempo de você se desenvolver. Eu te garanto que é muito mais difícil na fase adulta você conseguir conciliar tudo isso, estudo, trabalho, família e mais outras coisas do que nesta fase agora. Então, aproveite esta fase para você se desenvolver, para você estudar, não negligencie isso. Não negligencie isso. E por último, não se afaste de Deus em hipótese alguma nesta fase. Não se afaste dos princípios bíblicos nessa fase, dos seus valores, porque isso vai te dar um parâmetro para você viver uma vida alinhada, uma vida com propósito, uma vida com sentido, que lá na frente, quando você estiver na fase adulta, você não vai se arrepender de muitas coisas que você fez nessa fase. Então, por hipótese alguma, se afaste da presença de Deus. Busque muito, muito, muito a Deus nesta fase. Peça a Ele para te direcionar, para te capacitar, para te abençoar, para guiar os seus passos, para você ser um adolescente, uma jovem segundo o coração de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não negligencie o seu tempo com Ele, sabe? Esteja perto dele, esteja perto do Espírito Santo, para que ele te conduza, para que ele mostre o caminho que você precisa trilhar, para que ele tire todas as coisas que não faz sentido para a sua vida, todas as amizades, todos os ambientes que não faz sentido para a sua vida, porque ele vai te conduzir, ele vai te guiar, ele vai te direcionar. Então, por hipótese alguma, não se afaste de Deus nesta fase, porque eu te garanto que é isso que vai te dar um direcionamento, um parâmetro para você escolher coisas, para você tomar decisões na fase que você está passando. E a adolescência, a juventude, não é sobre perfeição, é sobre o que nós fazemos, é sobre os nossos comportamentos. Tudo que nós fazemos hoje tem um impacto no futuro, tem um impacto ou negativo ou positivo. E eu espero muito que vocês sigam tudo que eu falei aqui para vocês terem impactos positivos lá no futuro na vida de vocês. Se vocês gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!